E é isso aí, meu povo, vamos continuar aqui. O quinto mandamento ficou grande, né? Ficou, infelizmente, me desculpe, mas... E olha, porque eu fiz o básico, tá? Eu não entrei em questões morais aqui, eu não aprofundei o quinto mandamento, não. Porque moralmente, se eu for aprofundar, misericórdia. Passar aqui a noite todinha falando. Versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros do que o teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja atirado na geena. Então, aqui, neste primeiro momento, aqui é o seguinte. Deixa eu terminar essa parte aqui de leitura porque tem a ver, né? Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que rejeita sua mulher e faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso, e todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. Muito bem, vamos lá. Li o restante porque faltava, né? Aqui Jesus diz: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Ao comentário aqui, traz algo muito importante. Os judeus, eles davam mais atenção à concupiscência como pecado contra o casamento. Por outro lado, né, os rabis tendiam a reduzir o conceito de adultério a um pecado contra os direitos de propriedade de outro homem judeu, sendo o adultério limitado a relações sexuais ilícitas com a esposa ou noiva de outro judeu. Então, o cara é um judeu, então ele está comprometido. Se houvesse alguma situação ali, era considerado adultério. De acordo com este ponto de vista, a sedução de uma mulher solteira ou de uma esposa não judia não era considerado adultério. Isso talvez seja na concepção da época. Eu acredito que o autor aqui está se referindo à concupiscência e a questão da época. Então aqui nós temos até uma situação, um pecado grave, né? O que é que acontece? Porque eles faziam a divisão do mandamento. Então quer dizer, o camarada lá atrás, ele, lá na época de Jesus, né? Ele poderia cobiçar uma mulher estrangeira, que não era pecado. Né? Então, nós temos uma situação moral aqui muito grande. Eu não vou aprofundar, porque senão o vídeo vai se embora. O outro já foi para 30 minutos, esse daí vai para quanto? 40, é? Mas aqui é o seguinte. Vamos tomar o seguinte aspecto. O adultério, ele é um pecado grave, né? A mulher noiva ou casada se comprometer com outra pessoa, pecado grave. Então isso já fica bem claro. Não temos muito nem o que aprofundar aqui, tá? Mas Jesus, ele traz uma situação, por isso que ele leva, novamente eu fico sempre tocando neste tema, ele leva à perfeição. Todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Então Jesus leva agora a situação à perfeição. Então não basta o fato de você ter ou não relação, não. Se você apenas olhar para uma mulher, e aí Jesus aqui não está restringindo que sejam apenas mulheres judias, não, ele está falando toda mulher, né? Se você lançar um olhar de cobiça para uma mulher,
Ele não especificou essa mulher, se essa mulher era só judia ou era pagã, não. Ele disse, uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Então, esse olhar de cobiça, de querer possuir, vamos aqui, meu povo, agora eu vou entrar num aspecto aqui moral um pouco bem delicado, veja bem. Olhar para uma moça com bons olhos, porque ela é uma moça bonita e que talvez você pudesse se aproximar, um diálogo, tentando almejar um namoro, isso é algo natural, até do convívio social, tá? O que Jesus está falando aqui é o indivíduo que deseja apenas o prazer momentâneo. Ou seja, aquele momento ali, nada mais. Ele não tem nenhum compromisso para com aquela pessoa. Então, por isso que Jesus disse, se lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela. Então, se você olha na cobiça, coisa e tal, nesse aspecto aqui, nesta direção aqui, né, de desejo de possuir, então, possuir aqui para apenas ter a relação, nada mais. Então, você já pecou em seu coração. É diferente quando você se encanta de uma pessoa, tenta se aproximar, puxar uma conversa, estabelecer um diálogo, para ver se as coisas podem ou não caminhar, né, dali brotar um namoro. Então, é uma outra circunstância, tá? Não misturem as bolas não, pelo amor de Deus. Então isso é algo normal, social. Uma pessoa, pô, você vê uma moça, poxa, moça bonita, né? Ela é comprometida, ela é solteira, né? Então você tem todo o trabalho, toda aquela parte, né, da pesquisa para você tentar se aproximar da moça, para você estabelecer um diálogo, conhecer, aprofundar, marcar encontros e tudo mais, entendeu? Então aqui é um aspecto natural e faz parte do convívio social humano, normal. Mas Jesus, ele está deixando aqui bem claro que é o fato da pessoa cobiçar. E o que é o ato de cobiçar, já? E aí você olha para uma mulher e diz, eita, se eu pegar aquela indivídua, pense. Então quer dizer, ele não tem nenhum interesse em tê-la como uma esposa, como uma companheira, não. Ele quer apenas usufruir do prazer, nada mais. Então quero que isso fique bem claro. Então este mandamento deixa isso bem claro, tá? Ponto. Beleza? Então aqui Jesus está mostrando que lançar esse olhar de cobiça já era pecado. Então aqui ele já leva a questão do sexto mandamento a uma perfeição maior. Não basta apenas o ato chegar lá e ter o... Não. Porque o ato novamente é paralelo à mesma situação do quinto mandamento. Brota do coração do homem, tá? Já teve a intenção, já houve o desejo, o ato consumado, aí já é, como a gente costuma dizer dentro da moral, ali já é a matéria grave, ou seja, já foi consumado a situação, beleza? Mas já tem um princípio, Jesus está remetendo a um princípio, e este princípio brota do coração, volto a dizer, brota do coração do homem, tá? Do seu desejo. Aqui no versículo, Jesus está falando sobre lá Deuteronômio 24:1, se eu não estiver errado. Assim, gente, aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante. Livro do Deuteronômio. Veja bem. Na questão do adultério, eu vou falar agora, mas quando eu chegar no capítulo 19, talvez eu fale novamente. Na questão do adultério, antigamente era apedrejado, né? Havia a punição, era o apedrejamento, tá? Então preste bem atenção como esta lei ela era aplicada.
Prestem bem atenção, vou ler aqui. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22 seguintes. Se um homem for pego em flagrante deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Deste modo extirparás o mal de Israel. Beleza? Aí aqui, versículo 23. Se uma jovem virgem prometida a um homem, e um homem a encontra na cidade, e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade, e os apedrejareis até que morram. A jovem, por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. Deste modo extirparás o mal do teu meio. Tá? Então você aqui tem número, aí ele vai continuar, tem outras situações aqui, mas aí eu queria ler essa parte para vocês, porque como estamos agora aqui falando do adultério, então gente, o adultério, ele era um crime no Antigo Testamento que era punido pelo apedrejamento. Mas não era simplesmente pegar a mulher e apedrejar, não. Por isso que no Evangelho de Mateus, quando a gente chegar lá naquela passagem, quando a mulher foi pega em ato de adultério, foi jogada aos pés da cruz, né? Tem uma explicação ali muito bonita, quando a gente chegar lá eu vou trazer para vocês. Mas já vou antecipar que Jesus, Filho de Deus, consciente de todos os mandamentos da lei do Pai, então Jesus, ele simplesmente, né, está a olhar para aquelas pessoas, né, e também se interroga: cadê o homem? A lei que foi dada diz para punir o homem e a mulher. Nos pés de Cristo só estava a mulher, né? Então, essa parte aqui eu quero que você fixe ela, né? Para você compreender. Quando chegar lá na passagem, eu vou trazer um complemento dessa explicação. Eu vou trazer um complemento dessa explicação para você, beleza? Então, aqui, Jesus deixa bem claro no sexto mandamento que só o fato de você olhar com cobiça, você já adulterou. Então, meu amigo, não tem... Quando você olha com bons olhos, é diferente, como eu já expliquei aqui, tá? Mas o indivíduo que olha com cobiça, com desejo, ele já pecou no coração dele, ele já adulterou, tá? E aí Jesus também fala aqui, ele vai falar lá no capítulo 19, que todo aquele que rejeita sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ele faz uma referência aqui lá, Deuteronômio 24:1, né? Deixa só me confirmar aqui. Deuteronômio 24:1, né? Então aqui tá aqui 24:1. Quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta logo depois não encontra mais graça a seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente. Ele viu algo de inconveniente. Ele não viu antes, ele viu depois. É complicado, né? Ele lhe prescreverá então uma ata de divórcio e despedirá a mulher de sua casa. Pronto. Então tá lá no capítulo 24, versículo 1. E aqui aqui Jesus fala, né? Todo aquele que rejeitar a sua mulher, dele carta de divórcio. E aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita a sua mulher e faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso, e todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. E lá no capítulo 19 de Mateus, quando a gente chega lá, também Jesus vai acrescentar também o motivo
né, da prostituição. No caso, a mulher ela cometeu uma situação, né, então, se ela traiu o marido, então, nesse caso, os judeus entendem que era lícito. Jesus mostra que talvez nesse caso aí fosse lícito. Quando a gente chegar lá, a gente vai debater um pouquinho sobre esse tema. Mas aqui, voltando o foco para esta situação, Jesus está mostrando que não é lícito da carta de divórcio. Meu amigo, você namorou, você noivou e você não viu nada de errado. Aí depois que casou, você viu. Isso aqui dentro da visão da época. Jesus já critica na época. E nos dias de hoje, que o namoro é quase um casamento, já mora junto, já vive junto ali, coisa e tal, o cara não viu nada de errado. Aí quando casou, achou. Assou! É assim, meu povo? Não, tá errado. Jesus deixa bem claro, não. Ela, a não ser por causa de um casamento falso, a mulher ela já fosse comprometida, o camarada fosse comprometido e aí ela foi enganada e coisa e tal, ela vai, às vezes o camarada que já tem camarada que tem uma outra família e não fala nada, a mulher vai na inocência ali, o mundo achando que o mundo é rosa e depois viu que não era um mundo rosa, né? Então, a não ser que haja uma situação de uma falsidade dentro do casamento, dentro do matrimônio, não é lícito dar carta de divórcio, não é lícito se divorciar da sua esposa. Você conviveu com ela, você escolheu ela para ser sua esposa, você teve todo o tempo do mundo para conhecer nos dias de hoje, aí eu vou trazer leitura para os dias de hoje. Você teve todo o tempo do mundo, você conheceu a mulher de ponta cabeça, de todo quanto foi jeito, em muitos casos até conviveu intimamente com aquela pessoa. Aí chegou-se ao matrimônio, aí agora achou alguma coisa de errado da mulher, vai se divorciar. Aí vamos entender a posição da Igreja Católica, né? Porque que a Igreja não vai jamais dar o divórcio. Quando eu chegar lá no capítulo 19, eu vou tratar sobre outros temas. No caso, violência, agressão e outras coisas mais. Eu vou deixar para tratar lá no capítulo 19, quando eu chegar. Então eu vou abordar todas essas circunstâncias, beleza, gente? Que infelizmente são também agravantes e que em alguns casos a igreja analisa com algumas situações aí. Infelizmente, a pessoa pode sim ter a nulidade do casamento declarado, ou seja, o casamento ele é nulo, não existe divórcio, beleza? Dentro da Igreja Católica não existe divórcio. Então, existem muitos estudos, muitas situações de nulidade de casamentos, né? E se eu não tiver errado, eu vou pesquisar. Por isso que quando chegar no capítulo 19 eu vou estar com o material pronto para mostrar a vocês. Eu acredito que em questões de violência, perigo de morte, assim, acredito que deva ter alguma situação que dê a nulidade deste matrimônio, tá? Mas aí quando chegar lá, a gente vai olhar isso com mais calma. Mas aqui agora eu apenas vou me prender nessa questão. Então não é lícito dar carta de divórcio sem um motivo realmente, aparentemente, extremamente grave. Beleza? E assim nós concluímos também agora o 6º mandamento, né? E vamos ter também o 7º mandamento a partir do versículo 33. Beleza, gente? Obrigado, esse ficou bom o vídeo. Esse aqui ficou na casa dos 18 minutos, graças a Deus. Então, gente, curte aí, deixa seu joinha, ajuda aí no canal, compartilha, deixa seus comentários. Se você tiver, você pode falar, a gente debate numa boa, beleza? Valeu!